aí, fanséries, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós iremos voltar a falar um pouco mais de Riverdale. Isso mesmo. Para ser um pouquinho mais sincero aqui, hoje nós iremos falar sobre o episódio 9 da quarta temporada de Riverdale. Então, sem mais delongas, vamos lá, não é? E esse episódio que pegou muita gente de surpresa aí, mesmo. Isso eu falo por mim, não é? Se você ficou curioso para saber o porquê, então fica até o final do vídeo para você descobrir do que se trata. Mas antes de começarmos a falar sobre o episódio 9, eu queria lembrar aí para você, gente, que para você que já é inscrito e para você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o teu like e aproveita para ativar o sininho das notificações, para vocês ficarem por dentro de todo e qualquer vídeo novo quando eu estiver colocando aqui. E também porque você fazendo esses 3 passinhos vai ajudar em muito no crescimento do canal. Então, vamos lá começar a falar sobre Riverdale. Bom, e o episódio começa com a Verônica vendo as suas outras opções de faculdade, né? Depois, né, dela descoberto que o Aaron, ele tinha mexido os pauzinhos ali, fazendo com que ela fosse aceita em Harvard, não pelo próprio merecimento, não pelos próprios esforços que ela fez, mas sim por intermédio dele, que aliás é algo que nós podemos ver nesse episódio, que agora ela quer ficar sozinha, ela quer ficar por conta dela ali, por conta própria dela, sem precisar do pai, que só sabe fazer o que não deve. E é aí que nasce uma intriga maior, ainda maior entre os dois, certo? Quando a Verônica, ela decide procurar a Lolita, a sua avó, né, para dizer o que o querido filhinho dela estava fazendo, estava aprontando ali. E assim, também, né, para Verônica começar a produzir, começar a fazer o seu próprio vinho, seguindo a receita que ela pediu para a avó dela. E ao que tudo indica ali, né, aquela receita é algo que foi passar de uma geração para outra. Mas ao final não acaba tendo um resultado tão esperado, não é? Que a Verônica tanto pensava, que ia ter aí, certo? E quase, né, ter visto a última chance de faculdade, para ela ingressar na faculdade aí, ela ter visto essa quase última chance indo ralo abaixo, depois que ela viu a diretora da faculdade da Colômbia no Labonier, e assim ela imaginou que pronto, acabou. Para mim não tem mais opção. Mas ali foi um ponto que deu certo. Foi um ponto que deu certo. Por quê? Eu digo isso porque a diretora dessa faculdade da Colômbia, ela disse que se interessava por histórias assim intrigantes, interessantes, e que ela já tinha encontrado já tinha ouvido várias histórias interessantes e queria ouvir um pouco mais dessa história interessante da Verônica. Bom, e seguindo em frente aqui, pelo que parece, vemos um quase desfecho para a nossa querida e tão amada Cheryl, que parece, ao que tudo indica nesse começo de episódio, não é? Querendo se matar. Mas a verdade era só uma artimanha, uma armadilha para descobrir quem era que, de fato e de verdade, que estava tentando fazê-la de louca, que estava querendo fazer com que ela enlouquecesse ali de fato. E assim foi feito essa armadilha para essa pessoa, certo? E aí ela descobre
que era ninguém menos do que a Penélope, a própria mãe dela, que pensava que estava ganhando ali. Ou em outras palavras aqui, né, que pensava que estava por cima da carne podre. Ô mulherzinha mau caráter, gente. Uma mulher de mau caráter. Pois é, né? E vemos aí o que parece um julgamento que a própria Cheryl faz, certo? Ao lado da Toni, ao lado daquele boneco do outro irmão gêmeo dela, do tal Julian, e da avó dela. Fazendo esse pequeno julgamento da própria mãe. E assim ela dá um meio que um final, vamos falar assim, um final, entre aspas, pra Penélope. Entre aspas, porque eu acho que ainda não acabou ali. A Penélope ainda vai aprontar em muito, com certeza. E assim, ao final de tudo aquilo, depois daquele breve julgamento, vemos a Cheryl se despedindo, né, do irmão dela, fazendo um funeral digno para ele, para o Jason, pois ela pensava que ele deveria ter tido um funeral digno depois de morrer aí, depois de ter morrido. Do Jughead nem se fala, porque podemos ter visto nesse episódio também que ele descobriu aonde o avô dele morava, né? E ali ele acaba vendo cara a cara, conversando com ele e tudo mais, e dizendo saber que ele sabia de toda a verdade sobre ter roubado o livro dos irmãos Baxter, do avô dele. Bom, parte da verdade, não é? Porque o resto daquela teoria que o Juggy tinha era só uma teoria. E ali é o resto da história contada pelo próprio avô dele, que diz toda a verdade. Levando, assim, o garoto a querer fazer uma reunião familiar. Só que tudo aquilo vai por água abaixo quando ele volta até o local onde que o avô dele mora, e ali ele vê, o Jughead vê que o avô dele tinha fugido de novo. Agora, eu faço a pergunta aqui, gente. Será mesmo que o avô dele fugiu? Pois é. Vale a pena aí conferir mesmo se foi isso mesmo. Vale a pena. Pode ter sido que sim, que ele fugiu, ou pode ter sido que ele não fugiu. Mas vale a pena conferir. E também eu não posso me esquecer de falar aqui do Art, que ainda parece sofrer muito pela perda do pai dele, né? Mas que tem uma grande surpresa nesse episódio com a chegada do tio dele, o tio Frank, muito depois do que ele passou ali. Depois da perda do pai dele, depois da conquista do centro, de tudo o que vem ocorrendo ali no centro, e do fato do Dodger ter machucado e ter mandado 2 dos alunos dele para o hospital, assim levando o Art a querer fazer justiça ali com as próprias mãos, indo atrás do Dodger e surrando ele e falando para ele e para a mãe dele que se eles voltassem para Riverdale, ele iria matar de vez o Dodger. Pois é. E vamos falar sobre uma coisa, gente, uma coisa que ocorreu ao final desse episódio, que me pegou muito desprevenido mesmo. Porque ao decorrer do que vimos nesse episódio, a Beth ainda tinha receio da parte maligna dela, da Beth sombria. Isso sem falar que nesse episódio, por intermédio da esposa do Edgar, eu não vou me lembrar, eu sei que eu não vou me lembrar do nome dela, que eu tô meio que esquecida aqui, né? A mãe da Beth, a Alice, e a própria Polly foram hipnotizadas pela esposa do Edgar, que ainda estava viva e estava lá presa na prisão. E foi através de uma palavrinha repetida 3 vezes
que ela hipnotizou a Alice e a Polly, fazendo com que elas pensassem que eram a própria Beth e que elas teriam de matar o seu eu maligno, a Beth sombria. Pois é. E assim, a própria Beth, ela foi lá, encontrou respostas e com a ajuda do Charles, acabou que se desfazendo aí do lado sombrio dela, desse lado mal dela. Será mesmo que ela se desfez? Será? Porque ao final desse episódio, gente, vemos o Art, a Verônica e a Beth em frente ao corpo do Juggy. E o Art pergunta pra Beth o que foi que ela fez, o que deu nela pra fazer aquilo. E assim, esse episódio acaba levantando essa questão. Se a Beth, se foi a Beth a causadora da morte do Juggy, se foi ela que matou o Juggy ou não. E para acabar o vídeo de hoje, acabar de vez aqui, né? Vamos entrar em uma parte que eu estou gostando muito, que é falar sobre o que aconteceu nesse episódio. Porque do meu ponto de vista, é fazer uma resolução ao final de tudo. Sempre aquele complementozinho, né? Porque do meu ponto de vista, gente, esse foi um episódio único e notável pelo fato de apresentar elementos que te fazem ficar com os olhos bem fixos na tela da TV. Bom, particularmente eu fiquei. Mas é isso aí, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comente embaixo se você gostou. Deixa o teu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E também aproveita para se inscrever no canal, porque toda sexta-feira tem vídeo novo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica com o Papai Céu no coração e tchau, tchau.